O que são esses grãos fermentáveis, né? Esses grãos, eles são sementes. Essas sementes, na realidade, ela é um pacote, uma cápsula contendo o embrião, que vai virar a planta, e uma reserva energética. A reserva energética dos vegetais é o amido. Esse amido, ele é um polissacarídeo. É uma cadeia longa, uma macromoléculas de monossacarídeos. Esse amido é que serve de energia para o embrião da semente virar uma nova planta quando está em condições adequadas. Nós vamos roubar esse amido do grão no processo de braçagem e obter o mosto. Esse mosto, o que ele é? É um caldo doce. Porque nesse mosto nós temos os açúcares fermentáveis. Esses açúcares fermentáveis presentes no mosto, nós vamos fornecer esse caldo nutritivo para a levedura e essa levedura vai produzir a nossa cerveja. Bem, esse é um processo rápido de produção da nossa cerveja. Então a gente pensa assim, então tem um amido ali, o amido, como que o grão, como que o embrião que está dentro do grão ali com amido, ele utiliza esse amido, essa macromolécula. Ele faz um processo muito parecido com a abraçagem. Quando ele está em condições adequadas, de umidade do solo, né? Ele começa a despertar no grão as enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas que estão ali vão digerir, vão transformar esse amido em moléculas menores, açúcares fermentáveis. Só que na planta, esse amido vai ser transformado em glicose. A glicose, ela é um monossacarídeo, a menor molécula do amido. Essa glicose, ela vai ser utilizada como fonte energética para produzir a planta, para o embrião presente na semente germinar e originar a planta. Com isso, ele desperta na germinação as enzimas que vão digerir amido, que nós chamamos de amilase. Depois, maltase. E aí vai. Nós fazemos o mesmo processo quando comemos amido. A gente começa a transformar o amido com amilase na boca e depois no intestino, e depois usamos maltase para obter glicose. A glicose a gente oferta para as nossas células quando a gente come amido. Então a planta faz isso e a gente engana esses grãos na abraçagem com uma temperatura adequada, usando as enzimas que estão no grão para transformar esse amido em um mosto com açúcares fermentáveis. São fermentáveis porque a levedura vai fermentar. Bom, aí agora tem uma questão que a gente tem que considerar. Usar o amido do grão, se eu pegar amido puro, eu posso fazer uma cerveja? Não. Por quê? Porque faltam as enzimas. Por isso que a gente tem que pegar o grão e passar ele por um processo de enganar o grão como se ele tivesse pronto para germinar
e desencadear o despertar dessas enzimas que vão ficar dentro do grão. Então a primeira coisa que a semente faz, condições ambientais adequadas. Aí ela começa a preparar essas enzimas, ativar essas enzimas, para começar a converter esse amido, que é a reserva dela, em alimento para ela poder crescer. Bom, a gente faz isso em fábricas, no processo de malteação. A gente engana o grão, recolhe o grão, faz as condições adequadas para ele e ele começa a germinar, a gente paralisa o processo, aí a gente tem agora o grão maltado. O que é o grão maltado? É o grão que iniciou esse processo de germinação e tem as enzimas ativas. Então nós podemos ter nos nossos grãos fermentáveis, na utilização da cerveja, grãos puros, sem estar maltado, e grãos maltados. Qual a importância do grão maltado? Fornecer as enzimas. E do grão não maltado? Fornecer outros componentes, como o próprio amido, proteínas, dar corpo na cerveja, retenção de espuma e assim por diante, até cor.